Paz do Senhor, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus possa te abençoar em o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Repetir: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por favor, preste bastante atenção em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que Deus vai falar com você, minha irmã e meu irmão, dentro aqui de poucos minutos. Eu peço que você venha abrir o teu coração, a porta da tua casa, para que Deus venha entrar, trabalhar, mudar a tua vida e a tua história. Existe uma luta entre duas realidades dentro de nós, semelhantes à água e o óleo, que mesmo estando juntos no mesmo recipiente, eles não se misturam, eles não podem se misturar. Precisamos entender que somos ao mesmo tempo carnais e espirituais. Por isso acontece uma batalha dentro de nós e buscar o discernir entre carne e espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 6. As consequências de ser aqui carnal ou espiritual fazem toda a diferença. Como é que eu vou discernir o que é carnal ou espiritual? Primeiro, carne. A carne é o pecado, porque a carne milita contra o espírito. A carne aqui é a nossa matéria, nosso corpo, com desejos e sentimentos carnais. Precisamos vencer muitas vontades aqui da carne. Muitas vezes não conseguimos entender o que é isso. Olha só o que a Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernem aquilo que é espiritual. Esta inclinação da carne tem consequências negativas. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Tendo como a última consequência a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você sabe qual é a consequência do pecado? O prazer momentâneo, mas a consequência ela é duradoura. Segundo ponto, o espírito, ou seja, vida e paz. O espírito aqui diz a respeito à nossa vida espiritual, que só podemos perceber se a presença de Deus estiver em nós. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita entre vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Precisamos alimentar cada vez mais a nossa vida espiritual para que nós possamos ficar fortes espiritualmente. Para isso devemos vigiar, orar, para que não nós venhamos entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Marcos capítulo 14, versículo de número 38. Se o espírito está pronto, então devemos preparar cada vez mais para vencer as fraquezas da carne. O que nós temos buscado mais, o espírito ou a carne? O lado que mais alimentamos será o lado mais forte. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Podemos aqui vencer o pecado, a nossa carne, não fazendo aquilo que é do nosso próprio querer, como Jesus ensinou a negar a si mesmo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Isso
só é possível se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 12. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Assim como a água e o óleo são diferentes e não se misturam, mesmo que juntos se forem agitados, mas logo se diferenciam, precisamos aprender a discernir o que é espiritual e o que é carnal em nossas vidas. Qual você vai escolher? Busque a vida espiritual. Que Deus, Jesus e também o Espírito Santo possa te abençoar poderosamente nessa noite, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus. Fica com esta palavra no teu coração, em nome do nosso Senhor Jesus.